A neve, né, cara? A gente não sabe. Não vai ser um grande tipo. Já vi. Bora? Eu vou cobrar o dízimo de pouco. Você tem uma nova folha? Sim. Oi? Tá sem folha? Ô Márcio, passa atrás de duas folhinhas, por favor. Eles falaram que vão dar o dízimo e troco lá. Nós vamos estudar hoje sobre quem é Jesus de uma maneira assim, simples, porque não dá para estudar Jesus em uma hora e pouco. Então é só para começar a abrir a mente, para a gente realmente aprender quem Jesus é, se a gente conhece Jesus, tá? Nós vamos fazer esse estudo hoje baseado no primeiro capítulo de João, que vocês já leram, então todo mundo já sabe, então eu vou ensinar, não é novidade para ninguém. Então nós vamos responder essa pergunta sobre quem é Jesus, baseado no primeiro capítulo de João. Claro que quando a gente lê João inteiro, a gente vai ver Jesus falando que ele é o eu sou, que ele é o Messias, o enviado, tem muitas características de Jesus ali. Mas vamos ficar só nos 18 primeiros capítulos do Evangelho de João. Antes da gente ler João 1, eu quero ler João 20. Viu? João 20, dos versos 30 e 31. É o Evangelho de João ou João primeiro? É o Evangelho de João. O Evangelho de João. Tá. No capítulo 20, vai ter aí a resposta que vocês estão se fazendo. Qual é a pergunta que vocês estão se fazendo? Por que o Evangelho de João foi escrito? Por que está na Bíblia esse livro aí? A pergunta foi: por que João escreveu o Evangelho de João? Então quem que quer ler a resposta? Verso 30 e 31. João 20. Pode ler? Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Por que o Evangelho de João foi escrito? Para que nós creamos no Senhor Jesus Cristo. Nós conheçamos Jesus. Então o objetivo do Evangelho de João é fazer com que as pessoas conheçam Jesus. O que ele usa de argumento para provar quem Jesus é? Sinais. Os sinais. Então para que serve milagre na Bíblia? Para falar quem é Jesus. Para mostrar quem é Jesus. Então o Evangelho de João foi escrito para que os leitores, ao verem os milagres que Jesus fez, acreditassem em Jesus através dos milagres, e que quem cresce em Jesus teria vida e vida eterna, né? Certo? Certo. Muito bem. Quem busca milagre hoje, qual o objetivo está querendo? Conhecer Jesus. Para que eu vou buscar milagre hoje para conhecer Jesus, se o Evangelho de João está escrito e ele diz que Jesus fez muitos outros milagres?
esses 20 que ele escreveu são suficientes para mostrar para você quem Jesus é. Por que João não escreveu todos os milagres que Jesus fez? Porque só essa meia dúzia que ele publicou já seria o suficiente para a pessoa crer. Se a pessoa não crer nesses 20, 30 que foram colocados, Não adianta. se a pessoa não crer nesses, você vai acreditar na Bíblia. Porque esses foram escritos para que você leia, conheça Jesus e acredite que Ele é. Não precisa de nem mais um. Quem busca milagre hoje em igreja está querendo o quê? Qualquer outra coisa, pelo menos conhecer Jesus. Quer conhecer Jesus? Leia o Evangelho de João. Aqui no Evangelho de João tem todos os milagres para você crer que Ele é quem Ele é. Você pode estar querendo buscar milagre na igreja por outro motivo, vai inventar outra mentira. Mas se é para conhecer Cristo, o milagre está na Bíblia. Cuidado com as intenções que a gente tem procurado igreja. Tudo bem? Quer conhecer quem Jesus é? Leia João. Aqui está escrito um monte de milagre para despertar nos leitores a fé de quem Jesus é. E que se você crer nesses milagres e nesse Jesus, tu vai ter a vida eterna. É o que está escrito. Está escrito, Tudo bem? Tudo bem. Então o objetivo do Evangelho de João é mostrar que Jesus é o Cristo, é o Messias, e que crê nesse livro, quem crê nesses milagres, vai crer no poder que Jesus tem e automaticamente vai ter vida. Quem não crê nesses milagres e quiser acrescentar outros, não está crendo nesses. Então não vai ter vida. Os milagres que te dão vida são esses, e não outros. Esses milagres você tem a autenticidade de que são verdadeiros. Existem milagres que acontecem hoje que não são feitos por Jesus? Sim? Sim? Então, em quais milagres que nós estamos acreditando? Nesses que pode ser que não seja Jesus que esteja fazendo, ou a gente prefere acreditar nesse que a gente tem certeza que foi Jesus que fez? Eu prefiro Então por que acreditar. a gente não está ficando com a Bíblia? Tem muita gente que está querendo buscar milagre que não está sendo Jesus que está fazendo, acreditando em um Jesus falso. Quer acreditar no Jesus verdadeiro? João. Os milagres que estão no Evangelho de João são verdadeiros e testificam quem Jesus é. Dúvidas sobre isso? 2 versos, faz 10 minutos que nós estamos falando sobre isso. Alguém discorda? Fica bom. E por que João e não Mateus, Marcos? Não, tudo bem. São os mesmos milagres, né? Mas o legal é que João ele vai ser tão esclarecedor que ele bota todos os pingos nos is. Ele fala: eu escrevi esse livro para mostrar para vocês os milagres que Jesus fez. E que se você acreditar em Jesus, você vai ter vida. Olha que simples. Nos outros evangelhos não tem essa clareza do porquê que foram escritos. Tem os porquês. Mas o Evangelho de João é tão simples, tão maravilhoso, que já mostra para a gente. Esses milagres a gente pode acreditar. Claro, que são os mesmos que tem no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Né? Tá? Cuidado com o que a gente busca de milagre. Pode ser que não seja Jesus que esteja fazendo. Tá? Lembra? Que Satanás pode se transformar num anjo de luz para enganar os eleitos? Cuidado. Muito bem, então agora sabendo os motivos que João escreveu o Evangelho de João, vamos lá para o capítulo 1, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre Jesus. Eu coloquei aqui no slide, tá?
tá? Aqui está na NVI, talvez seja um pouco diferente da versão de vocês, não tem problema. Então vamos lá. No princípio era aquele que é a palavra. Dependendo na tradução de vocês, aí vai estar o verbo. É, o meu é verbo. É uma coisa, tá? Então no princípio era aquele que era o verbo, ou que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era o quê? Deus. Ele era Deus. Então, esse que no princípio era a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Deus. Nós vamos ver depois nos versos 17 que a palavra, o verbo, ele só vai falar de quem que ele está falando no verso 17, que é sobre Jesus Cristo. Então, mudando as palavras agora, seria assim: no princípio era aquele que é a palavra, ou seja, no princípio tinha Jesus. Ele estava com Deus e Jesus era Deus. Então, Jesus é o quê? Deus. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus, né? Mas é Deus, né? Ele é apresentado no Evangelho de João como, por exemplo, Filho de Deus. Foi enviado, como se ele fosse na terceira pessoa, tá? Mas ele está falando que ele é Deus. Ele, Jesus, estava com Deus no princípio. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Se tudo que foi feito por Jesus, que é Deus, existe algo que Jesus não fez? Tudo Jesus fez. Se tudo foi Jesus que fez, Jesus ele foi criado? Não. Ele já está com Deus, Deus de sempre, né? Ele era Deus. Então, se tudo que existe foi Jesus que fez, então ele, Jesus, existe? Ele foi criado? Não. Sempre existiu. Tá bom? Nele, ou seja, em Jesus estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. O que a gente aprende no verso 4? Que só existe vida em quem? Jesus. Quem não tem Jesus, tem vida? Não. Não. Quem está na velha aliança, tem vida? Não. Não. Porque Jesus é nova aliança, não é velha aliança. Então só existe vida em Jesus Cristo. A luz brilha nas trevas. O que ele está querendo dizer com isso? Existem as trevas? Existe trevas. Só que quem é que vence? A luz. Imagina duas salas separadas por uma parede. Uma sala não tem luz. Na outra sala tem uma lâmpada acesa. Se eu tirar a parede do meio das duas salas, a sala escura vai escurecer a sala clara, ou a luz da sala clara vai iluminar a sala escura? A luz vai iluminar. É só um exemplo físico de que onde tem Jesus, treva não reina. Tudo bem? Tudo. Tá? Então aqui são alguns pensamentos sobre esses 5 versos, né? Então, de acordo com o verso 1, quem é a palavra? Jesus. A palavra é Jesus. Daqui a gente aprende uma palavra que eu não gosto. Eu vou falar para vocês entenderem. Já ouviram falar de trindade? A palavra trindade não tem na Bíblia. Trindade não tem na Bíblia. Ok? Mas, pensando, lembra? Acho que eu fiz, né? Acho que eu fiz. Aqui é o cubo, ou uma tentativa de um cubo. Como que se calcula? Posso fazer mal ou não?
Como que se calcula o volume de um cubo? É esse vezes esse vezes esse. Então quanto que é 1 vezes 1 vezes 1? Aquele vai tirando, falando que era 3. 3. O pessoal aprende a calcular Deus assim, né? Jesus é um, Deus Pai é outro, e o Espírito Santo é outro. 1 mais 1 mais 1 é quanto? 3. Essa conta está certa ou errada? A conta está certa. A conta está certa. Mas não é assim que se pensa em Deus. Porque Deus não é 3. Deus é um. Nós somos uma religião monoteísta ou politeísta? Politeísmo é pecado desde Gênesis. Então nunca a gente vai ser isso, porque aqui tem quantos deuses? 3 é mais que 1. É politeísmo. Nós somos isso aqui. Quantos deuses tem aqui? 1. Um Deus. Nós somos monoteístas. Um Deus. Só que nós aprendemos que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não errem o sinal, porque senão vocês vão ser politeístas e vão para o inferno. É sério? Politeísmo é pecado na Bíblia. É que a gente sempre achava assim, que Deus é um só Deus em 3 pessoas, né? Tudo bem, o pensamento é correto, mas você não pode pensar nisso. Você tem que pensar que são 3 deuses, são 3 personas em um só Deus. Não existe 3 deuses. Eu estava errando aqui falando aqui. É um Deus. Você pode querer falar que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, por exemplo. Mas é um Deus. Então Deus Pai é Deus. É. Jesus É Deus. e o Espírito Santo É Deus. é Deus. É. São 3. É um. É um. É. É difícil entender. É. Até hoje eu não entendo. O problema, eu estava conversando com uma pessoa hoje. A gente tem a mente cartesiana. O que é isso? A gente quer colocar tudo no papel. A gente aprende a fazer um cubo. São 3 lados, então são 3 deuses. Não é assim que funciona. Espiritualmente é um Deus. Quer ver só? Pensa numa árvore. Pensaram numa árvore? Quem aqui pensou na raiz? Levanta a mão. Eu pensei só na árvore fora da Não raiz. fala ainda, calma. Ninguém pensou em raiz? A árvore tem raiz? Tem. Então tá bom. Quem pensou no caule? No tronco? Eu pensei, No tá tronco? uma No tronco? árvore. Quem pensou nas florzinhas? Então, Não. quem não pensou em nada? Então basicamente é isso, né? Raiz, tronco e folha. Ou então água, né? Quando a gente pensa na água, você tem a água no estado sólido, líquido e gasoso. Olha que legal. O gelo é água? É água congelada. É. O vapor de água é água? Água líquida é água? É. E vocês não falam que é 3 águas? Não, é só uma água, né? Mas então é só um Deus. O gelo é gelo, mas é água, não é? O vapor é água, mas vapor. Isso, só está num estado diferente, mas é água, né? Assim é Deus, ok? Tudo bem? Tudo. Alguém tem uma explicação melhor disso? A água é mais legal, né? A água é legal. Eu dei o exemplo da árvore, sempre foi legal. Aí teve um aluno, o Renato, engenheiro. Só posso dar um outro exemplo, mas eu não deixo de falar da árvore. Mas a árvore perde para a água. A água é mais legal. Ok? Tá bom? Tudo bem. Então, Jesus aí é Deus. Desde quando Jesus existe? Deus de sempre. Desde sempre. Desde sempre. Tá? De eternidade em eternidade. No verso 3, o que mais a gente aprende sobre Jesus? Quem quer reler o verso 3? Está vendo? É assim que a gente estuda o Novo Testamento. Lê o verso e faz pergunta para o verso. Quem pode ler o 3? Todas as coisas foram feitas
feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito O fez. que se aprende sobre Jesus nesse verso? Que Jesus fez tudo. É. Jesus fez tudo. Sem ele nada. Foi? Sem ele nada. E sem ele nada se fez. Olha, no verso 4 tem duas palavras que descrevem mais sobre Jesus. Quais são? Jesus é o quê? Vida e luz. Existe vida fora da luz que Jesus tem para oferecer? Não. Não, então esquece Moisés. Esquece o Velho Testamento. Levem a sério e leiam o João. Vamos ler o Novo Testamento. Tudo bem? Está vendo como é fácil fazer um curso de teologia e não defender placa de religião nenhuma? Não estou preocupado com religião. As preocupações são a Jesus. É. Ok? Tá? Verso 5. Luz. Já dei a resposta. Duas palavras que são contrastadas aí: luz e trevas. Vai entender na sua folha aí. Tá bom? Então, trevas, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre elas daqui a pouco. Tudo bem até aqui por enquanto? Sim. Sim? Alguma pergunta? Não. Não? E bom, tem um monte, né? Do 6 a 8, vai falar sobre João Batista. Eu vou pular porque o foco é Jesus. Não que João Batista não seja importante. Estudem em casa depois. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Esse João do verso 6 não é o João que está escrevendo a Bíblia aí, tá? Aqui Não, é João Batista. não? Tem o João Apóstolo e o João Batista? Isso. Ah, é. Esse livro que vocês estão lendo aí é o João Apóstolo que escreveu. Tá. Não foi João Batista. Tá? Ele, então, o João Batista, veio como testemunha para testificar sobre a luz. Quem é a luz? Quem tem a luz? É Jesus. Então João Batista veio com qual objetivo? Pra... Testemunhar. O que? Jesus. Jesus. Tá? Veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Não é crescer de tamanho, é crescer de crer. Então a fé tem que ser depositada em quem? Em Jesus. Não em pastor, não em religião, não em igreja. A fé tem que ser em Jesus. Jesus. Ele próprio não era luz. De que ele está falando? De João Batista. Ele, João Batista, não era Que era luz. Jesus que era luz. Ele veio como testemunha da luz. Então, olha aqui, 3 versos falando do ministério de João Batista. João Batista nunca quis seguidor para ele sempre apontou para Cristo. Tá? Claro que tinham pessoas que seguiam João Batista. Quem seguia João Batista, ele mandava fazer o quê? Fica comigo ou vai com Jesus? Mandava ir com Jesus. Mandava com Jesus. Não é o que eu estou vendo em algumas igrejas pelos donos das igrejas. As pessoas que eu tenho visto têm falado o quê? Vem para mim, fica comigo. Não foi esse o ensinamento que João Batista fez, né? Pastor que é pastor, manda para Jesus. Tá? Muito bem. Verso 9. Estava chegando no mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. Quem que é a palavra? Jesus. Então, Jesus estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Sem novidade nenhuma, né? Mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Vamos fazer pergunta para os versos. Qual é a palavra do verso 9 que descreve que tipo de luz Jesus é? A luz verdadeira. Se Jesus é a luz verdadeira, é porque existe uma que não é a. Então existe luz verdadeira. Essa é Jesus. Só que existe também a falsa, que também é luz. Como que você vai diferenciar
quem é verdadeiro e quem é falso? Escutaram a resposta de Deus? Como que você vai saber se o que você está vivendo é verdadeiramente Jesus, se nós não estamos lendo a Bíblia? Aí não tem como. Todo mundo que pregava o dízimo aí, ó. Aprender que é errado. É luz falsa. Que é luz verdadeira, a Bíblia mostrou para vocês um caminho que vocês estavam fazendo errado. Permaneçam no caminho do erro ou vão para o caminho do certo. Jesus mostrou para vocês um caminho sobre o dízimo, por exemplo. Então a gente tem que ficar esperto, porque existem falsas luzes, né? Aqui, ó, hoje em dia no mundo religioso existe muita divisão entre as pessoas. Muitos dizem: venha para a minha igreja, nós temos a luz. Já ouviram isso aí? Já? Outros falam: não vá para aquela igreja, nós somos que temos as verdadeiras luzes. Já vi também. Já ouviram isso? Não, Jesus está aqui nessa igreja, essa igreja que tem Jesus. Já vi. Que bagunça! É. Da onde esse Jesus, né? É. Se a gente E todo deixar mundo está bagunça na cabeça brigando da por gente. causa da verdadeira luz, não é isso? É, se a gente deixar isso bagunça na cabeça da gente, né? Se deixar ou se já deixou? Não, acho que não. Acho que não deixei ainda não. Não? Já tem Jesus comigo, né? Eu sempre peço para ele antes de eu fazer qualquer coisa. Interessante. Será que a dona Teresa pede para Jesus? Será que Jesus responde para ela? Ou será que Jesus já respondeu deixando a Bíblia escrita? Aí já deixou a palavra dele escrita, né? Ah, se Ele já deixou a responde palavra também, né? escrita, então tem que orar, tem que pedir para Jesus, mas tem que ler também, né? É, mas eu gosto de ler a Bíblia também. O que a luz veio ao mundo para fazer, segundo o verso 9? E o que Jesus veio fazer? Hã? Salvação e a salvação da humanidade, os pecados. Verso 9, quem? Vamos ler o verso 9. Iluminar todo homem. Iluminar. O objetivo de Jesus é iluminar quem está nas trevas. Olha que legal. Então, o mundo estava na treva. Lembra a lei de Moisés aponta o pecado e não tira o pecado? Então, Jesus veio para iluminar, para fazer com que essa luz verdadeira tirasse as pessoas do pecado e transportasse elas para a igreja de Jesus. Então, esse é o objetivo de Jesus. Por isso que eu estou falando desde o começo do curso. Vamos ler João. Então Jesus veio para iluminar todos os homens. Onde está o homem que não é iluminado pela luz, por Jesus, que não conhece a palavra? Nas trevas. Então, ou a pessoa tem Jesus, ou a pessoa está nas trevas. Não tem como ter pela metade. É porque está escrito na palavra, né? Ou eu sou a luz, ou você me segue e vive nas trevas, né? Acho que tem lugar na Bíblia que está escrito isso, não tem? Eu não lembro desse, mas a ideia é boa. Então a pessoa ou está na luz, porque foi iluminado por Jesus, mas a pessoa para ser iluminada porque estava nas trevas. Ok? No verso 10 disse que mais alguma coisa está nas trevas. O que é e por que está na treva? Leia o verso 10 e responde essa pergunta aí. O que é que está na treva e por que está na treva? Porque não aceitou, não creu em Jesus. O mundo. O mundo. Porque o mundo não a conhece, O né? que é o mundo? É o planeta Terra, os golfinhos, ou ele está querendo dizer que são as pessoas? As pessoas. As pessoas. E por que essas pessoas estão nas trevas? Porque não conheceram ele. Não os Porque não conhecem. É. Porque não conhece. Eu perguntei no começo do curso, por que vocês querem fazer o curso? A maioria respondeu porque quer conhecer Jesus. É, eu também. É. E é assim que eu estou também, faz 10 anos conhecendo. É. Isso. É isso aí. Porque só Ele é capaz de nos tirar das trevas. É. O que significa conhecer a Deus? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Tá certo, nota 10, mas vamos mais um pouco. Vamos esmiuçar. Vamos dar uma melhorada ali. Deus assim, a palavra e a Bíblia.
Vamos ver alguns versos dentro do Evangelho de João. Eu acho que é conhecer O próprio Evangelho de João vai mostrar para a gente o que significa conhecer Deus. Quem pode ler João 17:3? Esta é a minha. Calma, 17:3. Quanto tem? Calma. Ah, Espera um pouquinho, o pessoal está vendo a Bíblia. tá. João 17:3. Pode ler, Lula. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro. É a Jesus Cristo a quem enviaste. Alguém que conhece a Deus tem a vida eterna. Então, quem conhece Deus Tem a tem vida a vida eterna. É. Então, esse é um fato. Agora, isso não responde a pergunta: o que significa conhecer Deus? Agora, vamos lá para a primeira de João, que lá tem um verso interessante. Esse verso é fácil de decorar. Ó, número 1, 2, 3, 4. Tá. Daí sabe. Tá, já decorei isso. 1, 2, 3, 4. Vai ter que decorar o que o verso diz. Ah, tá. Pode ler? Esse tem que decorar para a semana que vem. Ah, tá. Sabemos que o conhecedor é o mesmo João. Uhum. Ele vai falar aqui: você vai saber que conhece Jesus se você obedece aos seus mandamentos. Então, se você quer saber se você conhece Jesus, você tem que ser medido por qual padrão? Vivendo o seu mandamento. Então, Jesus tem mandamentos? Tem. Jesus tem mandamentos? Então, se você obedece esses mandamentos, aí você conhece Jesus. Se você não obedece os mandamentos dele, você não conhece Jesus. Então, se eu perguntar, Gustavo, se eu perguntar, você conhece Jesus? Conheço, porque eu obedeço os seus mandamentos. O que significa obedecer os seus mandamentos? É saber qual é a vontade de Jesus e ser obediente à vontade dele. Afinal de contas, ele não é rei. Ele não é o rei. Para você obedecer o rei, você tem que conhecer qual é a vontade do rei. Senão você vai estar sendo desobediente ao rei. Tudo bem? Entenderam a ideia? Então, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Nossa, que verso difícil. É mais legal ler o Velho Testamento. Não, esse é bem legal, mas só que esse aí tá um pouquinho assim meio. É porque esse verso te leva para o inferno. Josué não. Não, mas esse aí tá mais legal, que é Jesus quem tá falando. Eu fico com Jesus. Eu conheço Jesus? É uma boa pergunta para a gente pensar hoje à noite, né? Já ouvi falar. Já ouvi falar de Jesus aí, estou mais apaixonado. Preciso mais Conheço mais me aproximar dele. No versículo 11, foi descrito: mais alguém está nas trevas. Vamos ler o 11 aí para lembrar. O 11. Então, voltando para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Jesus veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Então, fazendo uma pergunta: foi descrito aí no verso 11 que mais alguém está nas trevas. Quem é e por que ele está nas trevas? Pode ser os judeus. Aquele que não recebe ele. É aquele que não faz a vontade de Jesus, né? Tá nas trevas, né? É isso aí, tá? Então os seus estão nas trevas porque não o receberam. Não receberam Jesus, não receberam a luz, não estão sendo iluminados. Ok? Vamos ler agora o 12 e o 13. Então, quem não recebeu Jesus está nas trevas.
O que significa então receber Jesus? Ele obedece os mandamentos, né? Mas o 12 e o 13 tem mais informação. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 3 verbos que nós lemos que fazem com que uma pessoa seja filho de Deus. Quais são os 3 verbos? Receber, crer, Que não nasceram da carne. nascer. Eu vou refazer a leitura aqui, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, só é filho de Deus quem recebe o quê? Jesus. Então essa história de que todo ser humano é filho de Deus é mentira. Não, quem não recebe Só é filho de Deus só quem recebe. quem Quem recebe. recebe Jesus. Quem não recebe Jesus não é filho de Deus. Mas não basta só receber. O que o verso continua? A saber, ou seja, a pessoa recebeu, ela é filho de Deus. Mas é a pessoa creu no seu nome e também nasceu do sangue, né? Então, 3 verbos que fazem com que uma pessoa seja filho de Deus: receber, crer e nascer. Tudo bem? Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 12, 48. Eu quero que todo mundo leia para você mesmo e me responda o que significa receber Jesus Cristo. Oi? Vamos ler o verso. Não, só pergunta. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Esse verso faz com que a gente aprenda o que significa a palavra receber. Eu falei que são 3 verbos que fazem uma pessoa ser filho de Deus: receber, crer e nascer. Nós vamos estudar agora a palavra receber. O que significa receber Jesus Cristo? Receber. Aceitar o quê? Os mandamentos. Então, quem não aceita os mandamentos, as palavras de Jesus, está recebendo Ele? Não. Então, se você quiser ser um filho de Deus, nós temos que acatar tudo o que Jesus manda. Isso faz com que o primeiro passo seja dado. Tá? Quem rejeitar as palavras de Jesus vai ter um grande problema depois. Quem já disse isso lá em Deuteronômio foi Moisés. Deus vai mandar um semelhante a você, Moisés. E quem não ouvir as suas palavras, eu vou pedir conta disso. Olha Jesus falando que a promessa que Deus deu lá em Deuteronômio 18 se cumpre nele, em Jesus. Porque o que vale daqui para frente é o que Jesus disse e não Moisés. As palavras de quem agora tem poder? De Moisés ou Jesus? Jesus. Esquece Moisés. É Jesus. Tudo bem? Difícil? Nós só estamos tratando do Evangelho de João. Olha que legal, não estamos fugindo dele. Ok? Em outra versão, né? Há um juiz para quem me rejeita e não aceita
as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então significa que devemos receber as palavras de Jesus, devemos recebê-las, obedecê-las. Tá? Então, se você quiser ser um filho de Deus, tem que ser obediente ao que Jesus diz. Tá? Tudo bem? Certo. Vamos ver o que significa a palavra crer. João 8:31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: esses judeus creram em Jesus? Não. Claro que creram, está escrito aqui. Olha lá. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Os judeus haviam crido nele? Mas nem todos os judeus creem em Não, Jesus. eu pergunto, esses judeus haviam crido nele? Olha o que Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Qual que é o problema desse verso? Se não é permanecer. A palavra se é o problema, porque é uma condicional. Você creu em mim, quer ser meu discípulo, o que você tem que fazer? Permanecer firme. Se você não permanecer firme nos ensinamentos de Jesus, vocês não são meus discípulos. Ué, é só jogar negação. Se você ficar legal comigo, você é meu discípulo. Se você não me obedecer, você não é meu discípulo, mesmo você acreditando em mim. Basta crer para ser salvo? Eles creram, mas Jesus colocou uma condição. Se você crê em mim, começou bem. Permaneçam nos meus ensinamentos e vocês vão continuar bem. Você creu em mim, mas você não permanece na minha palavra, tu vai para o inferno. Não é isso que está escrito? Sim. Ué, porque eu estou vendo alguns rostinhos olhando estranho para mim. Alguém discorda do que eu estou falando? Não. Não, é tranquilo. Olha, o problema desse verso é o sim. Porque tem gente que acha que só crer em Jesus está tudo bem. Sim, está tudo bem, desde que permaneça nos ensinos de Jesus. Se sair dos ensinos de Jesus, não está nada bem. Tudo bem? Tudo. Tranquilos? Então, com quem Jesus estava falando? Judeus. Esses judeus creram nele? Esses? Sim. Esses judeus são discípulos verdadeiros de Jesus? Sim, se eles permanecerem. Não, se eles não permanecerem em Jesus. Tá? Eles não estavam permanecendo firmes, obedecendo a palavra. Quando você lê o Evangelho, o capítulo 8 e o contexto do capítulo 8, eles não estavam permanecendo. Então, no contexto do capítulo 8, esses judeus não estavam salvos. Porque eles creram em Jesus. Eles creram nos milagres. Mas eles não quiseram obedecer o que Jesus ensinava para eles. Isso acontece hoje em dia? As pessoas querem acreditar em Jesus, mas não querem viver o que Jesus ensina. Por exemplo, sobre o dízimo que a gente conversou mais cedo. Tudo bem? Tudo. Então, só crer em Jesus sem obedecer não leva à salvação. Crer em Jesus, mas não obedecer, não leva para a salvação. É só ler o verso, não estou ensinando nada não. É gostoso fazer o curso de teologia desde que eu não imito a minha opinião. Eu estou fazendo filosofia, lavagem cerebral aqui. Nós pegamos um verso, a gente só está lendo o verso, não é verdade? Tudo bem? Se alguém discordar, vamos conversar, tá? João 12, 42 e 43. Nós já lemos esses versos.
Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Olha que bonitinho, esses judeus creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, porque preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Essas pessoas creram em Jesus. Elas estavam salvas? Não. Por quê? Porque Não obedeceram, não permaneceram, não tinham vergonha. Tá. Nascer. Nós vamos ter uma aula só para tratar sobre isso, que evidentemente é o batismo. Então, voltando aos versos 12 e 13 de João, capítulo 1, para a pessoa ser filho de Deus, ela precisa então de 3 ações, de 3 verbos. Nós vimos que é receber, e nós aprendemos que receber tem a ver com obediência. Nós falamos que a pessoa ser filho de Deus, ela tem que crer em Jesus, e que tem que ser uma crença com obediência. E nós vamos ver que para ser filho de Deus precisa ter esse novo nascimento, que é o batismo, que nós vamos ter uma aula só para tratar sobre isso. Então, quem crê, obedece, tem a fé em Jesus, confessa Jesus e é batizado e permanece nos ensinos de Jesus, esse é filho de Deus. Tem muitos que se acham filhos de Deus, mas não creem, ou não obedecem, ou não conhecem os mandamentos, ou não são batizados, ou é isso. Não, tem que ser um pacote completo. Tem que receber, tem que crer, tem que aceitar as palavras, tem que confessar, tem que batizar, tem que tudo isso. Tudo bem? É só ler o verso 12 e 13. Tranquilo isso? 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Vamos lá. Quem é o Verbo? Jesus. Jesus foi visto por pessoas. Jesus foi tocado por pessoas. Vocês têm ideia do que é isso? É Deus na terra, na presença corpórea de Cristo. Deus desceu nessa terra para fazer o que com a humanidade? Iluminar, salvar. E as pessoas não acreditaram nele. E as pessoas continuam não acreditando nele. Para nós é triste. Para eles, uma catástrofe, porque a consequência disso é uma condenação eterna. Então, o momento, um dos versos mais gloriosos que eu acho da Bíblia é o 14. É o momento em que tem a revelação de que o próprio Deus esteve na terra com o ser humano. As pessoas podiam ver Deus, tocar em Deus, sentir Deus e tudo mais que Jesus causava de coisa boa na vida das pessoas. 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vim depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Eu não sei como está a sua versão, mas aqui fala na minha que ele merece a primazia, ou seja, Jesus tem ocupado o primeiro lugar na sua vida todos os dias. Tem excelência. Hã? Tem excelência. A sua está em excelência? Pior ainda, nós temos colocado Jesus num nível de excelência em nossas vidas todos os dias. Porque é esse o papel que ele precisa ter na nossa vida. Se nós nos dissemos que nós somos cristãos, é porque nós seguimos Cristo. Quem é Cristo? Jesus. Nós temos colocado Jesus em primeiro lugar em nossas vidas? Nós temos dado a Ele um lugar de excelência? Ou a gente só lembra dele no domingo? Ou a gente só lembra dele na terça-feira porque tem que vir no curso? Também é um ótimo verso para a gente colocar na parede do quarto, assim.
A gente está colocando em primeiro lugar quem? Você vê? Desde o começo do curso eu estou falando que tudo culmina em Cristo, que o foco é Cristo. E agora a gente já aprendeu que Cristo veio cumprir o Velho Testamento e cancela o Velho Testamento na cruz. Nós estamos vendo que Cristo veio, desceu do seu trono de glória para cá para iluminar o povo que estava nas trevas, que ele, Cristo, não tinha culpa nenhuma e ainda não morreu crucificado por causa da gente. E que papel que a gente está colocando Cristo em nossas vidas? Com que coragem nós vamos frequentar igrejas que são contra o Evangelho de Jesus Cristo, achando que a gente está prestando um culto de excelência? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Olha que interessante, porque todos nós, isso inclui a gente? Sim. Não. João está escrevendo que nós, eles, os apóstolos, estavam recebendo a plenitude da graça, porque eles estavam em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, nós vamos usufruir dessa plenitude que é a graça que Jesus tem sobre todos nós. Se nós não estivermos em Cristo, nós não teremos essa plenitude. A gente vai achar que tem, mas não tem. Não se ilude, não se inclua nesse verso. A gente vai ter a certeza que esse verso nós podemos nos incluir nele, se eu estiver colocando Cristo em primeiro lugar e se eu for um filho de Deus que fui iluminado por Ele. Fora isso, eu não tenho graça. Eu acho que tem porque o discurso é bonito. Como que eu vou falar agora, saindo daqui, se a gente conseguir dormir, amanhã cedo eu vou levantar e assim, uau, eu vivo na graça. Aí nós vamos na igreja domingo e faz toda a desgraça que Jesus veio para cumprir, descumprindo a vontade dele. Que graça que nós temos? Nós achamos que temos a bênção da graça de Jesus, mas se nós não estivermos nele, em Cristo, nós só achamos que estamos na graça. O apóstolo João tinha certeza que ele estava na graça, porque ele sim colocava Jesus em excelência, em primazia, ele recebeu os evangelhos, os mandamentos, ele obedeceu. Ele era um filho de Deus porque ele creu e foi batizado e nasceu de novo e vivia em Cristo. 18. Ninguém jamais, aliás, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Só tem um jeito de obter a graça e a verdade, que é por meio de Jesus. Olha, a teoria é bonita. Nós estamos vivendo o Evangelho de Jesus para poder declarar que essa graça faz parte da minha vida, porque senão eu só estou fazendo um discurso bonito para inglês ver. Ok? Está vendo como o foco é Cristo? Não dá para fugir de um curso de teologia que não leva Cristo a sério. Por isso que a primeira aula do curso é a aula que começa hoje. A gente monta 4 aulas no Velho Testamento para montar um cenário da importância de Cristo, por que ele tinha que vir, toda aquela história que a gente contou. Mas olha o real peso que é ser chamado de um cristão hoje. Se você estiver preparado para seguir Jesus Cristo, carrega a cruz e vai em frente. Aí sim nós teremos a graça e a verdade. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aí se dá a grandeza ainda mais de Jesus Cristo, porque verdadeiramente Deus só pode ser revelado por aquele que é o próprio Deus. Moisés não poderia ter revelado Deus. Moisés não morava com Deus. Jesus estava com Deus, desceu e ele sim pode mostrar qual é a vontade exata do Pai. Por isso que ele é maior do que Moisés. Por isso que a gente não segue Moisés, a gente segue Jesus. Tudo bem? Então não existe outro para que nós devemos falar e seguir, a não ser Jesus. Porque se a gente quiser ir para o céu morar com Deus, o único que trouxe o caminho, a verdade e a vida é
Jesus. Então, se eu acho que eu sigo Jesus, eu tenho que, pelo menos, conhecer quais são os seus mandamentos e seguir os seus mandamentos. Tudo bem? E para terminar, o verso que eu já passei para vocês, 51. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu falei isso semana passada. Lembra daquele exemplo da escada que Jacó sonhou, que tinha uma grande escada colocada entre a terra e o céu, e que anjos subiam e desciam pela escada. Agora Jesus está falando que tudo passa por ele. Ele é a única conexão entre a terra e o céu. Se a gente quiser ir para o céu, só tem um caminho, que é Jesus. Ou nós estamos em Cristo 100%, porque 99% é sem Cristo. Quantos pecados afastaram Adão e Eva da presença de Deus? Um. Quantos pecados nos afastam de Deus? Um. Alguma dúvida da aula de hoje? Não? Todas. Duas aulas: cancelamento da lei de Moisés e um pouquinho sobre uma aula se você conhece Jesus. Espero que possa ter agregado na vida de vocês, e a gente continua semana que vem. Desculpa ter estourado um pouquinho o tempo, mas já era previsível. Tranquilo. Deus abençoe, bons estudos. Estou à disposição no WhatsApp para quem quiser tirar um. Volta mais vezes. Para comer muito. Tá bom? Nós voltamos. Eu fico escondendo aqui. Camilo. Boa semana. Se gostou, volta semana. Tá bom? E aí? Vou trazer para você.